Senhor Jesus a todos os amigos e irmãos do meu canal. Prometi para vocês aí, quando chegasse os 200 inscritos, iria contar para vocês aí a minha história, né, da minha vida. E eu quero dizer para vocês que já estou nos 201 inscritos e eu estou iniciando hoje aqui a minha história. Segura para você não chorar. Você que tem filho aí que não come quase nada de verdura, essas coisas, ponha para assistir esse vídeo que você vai ver que vai ser um exemplo para essa pessoa, para essa criança, para esse adolescente, para esse jovem, a passar a dar mais valor às coisas, o que tem em casa, o que tem para alimentar e comer, aprender a comer sem reclamar e sem ali dizer, sem reclamar, porque nem todas as pessoas têm o que comer em casa. Eu vou direto para a minha história, deixando aí ao nosso patrocinador, a padaria do Natalino ali da Vila São José, um dos patrocinadores do nosso canal. E vamos lá, sem delonga, aí vamos lá para a nossa história. Eu vim de uma família, sou mineiro, meus pais também eram mineiros, sou natural de Engenheiro Chinô, mas morava num povoado de poucos moradores chamado Fazenda Piqui, um lugar muito pobre, humilde. E quero dizer para vocês que eu vim de uma família pobre, Nós éramos 6 irmãos, nós somos 6 irmãos, e as dificuldades eram presentes na nossa vida. O meu pai era um homem que não tinha leitura, não tinha uma profissão, ele era lavrador. Não me entristeço com isso, mas é aí a minha história. E a minha infância foi uma infância bastante difícil, porque a gente não tinha o que comer, era muito difícil. Naquela época, um pai de família trabalhava e o dia inteiro roçando mato, batendo pasto, carpindo milho, carpindo feijão. E quando era de tarde, ele ganhava meia rapadura. Para você que entende aí, é uma metade de uma rapadura. E então, muitas das vezes, o meu pai não conseguia, Nós era cheio de saúde, comia bastante, mas não tinha para comer. A vontade de comer bastante, mas nós não tinha para comer. Então eu quero dizer para vocês aí, o meu pai trabalhava para as pessoas, e as pessoas pagavam ele com fava, E aquela fava já estava perdida. Mas a gente não tinha o que comer, Aí minha mãe colocava aquela fava para cozinhar, e aí por cima ficava branquinho, daqueles bigatinhos da fava. E minha mãe tirava aquela água daquela fava, jogava fora. E depois a minha mãe pegava e ela de novo. E aí o que a gente fazia? E depois a fava ia cozinhando e ia catando por cima com a colher para jogar fora. Mas era o que tinha para comer. Nós comíamos assim mesmo, A gente comia assim mesmo, para não passar fome. Mesmo assim era regrado, era um pouquinho para cada um. A gente não comia assim para saciar a fome. E aí o que nós fazíamos? Nós partia para o canavial. E aí o canavial era para fazer rapadura, para fazer o café. Então meu pai capinava nós na taca, e não era igual hoje não, era espancar mesmo, era pancada mesmo.
E o café, para fazer o café, a minha mãe pegava a cana, essa cana de açúcar. Naquela época falava cana saranhó, cana pó de arroz, cana java, era uma cana roxa, né? E eram as coisas que saíam muito bem na onde a gente morava. E a minha mãe mandava nós cortar a cana, a gente ia lá e cortava a cana. E a minha mãe ia lá e levava no pilão e traçava com um facão, né? E socava aquela cana e punha ali para depois que socar, tirava do pilão, punha-se numa panela no fogo e punha para ferver, para fazer o café. Mas o outro problema era o pó de café. Onde achava o pó de café? Não é? E a minha mãe, então, ela ia lá e torrava o milho, socava o milho para fazer o café. Existe um matozinho chamado fedegoso. As bases dele fica mais ou menos assim. Ele seco. Quando ele secava, nós colhia-se um saco de pouco e batia, socava, batia, para tirar os grãos, batia dentro de um saco. Minha mãe peneirava, soprava. Ele dá os grãozinhos, semelhantes aos grãozinhos do gengelim. E então a minha mãe fazia o café disso daí também chamado fedegoso. E veja bem, e nós sem conhecimento, nós sem entender as dificuldades, a gente criança, quando minha mãe dava as costas, a gente ia lá com a colher, e quando aquela cana começava a ferver, começava a soltar o doce na água, que era aquela água, era para pegar e fazer o café, nós bebíamos, ia bebendo e pondo mais água sem minha mãe ver. Quando minha mãe ia ver, falava, puxa vida, mas a cana não deu doce. A cana não deu doce. E agora para fazer o café, né? Então veja bem. Não sei se muitas pessoas vão conhecer. Muitas das vezes, quando punha-se o feijão no fogo, que você punha no prato, que você ia mexer a farinha, você via aqueles bigatinhos brancos no meio do feijão. E você era obrigado a comer. Ou comia ou morria de fome, é o que tinha para comer. E então, saúde! Nós com 14 anos, nós não colocávamos um sapato no pé porque não tinha para comprar o dinheiro para comprar. Escovar dente? Meu Deus! Nós com 14 anos não tinha... Com 13, 14 anos, nós não tínhamos uma escova para escovar os dentes. Então você levantava era só de manhã também. Levantava de manhã, ia no rio, pegava o olho do assar-peixe e escovava os dentes. Não escovava nada, aquilo não limpava nada os dentes. E a nossa vida era assim. Então, às vezes o meu pai tinha uma escova, aquela escova durava 6 meses, 1 ano, sei lá. Enquanto não arrancava todos aqueles pelos da escova, eles não paravam de usar a escova, porque não tinha como comprar outro. Creme dental, meu Deus, não tinha condições de comprar um creme dental. O creme dental naquela época era o Colinos, eu lembro até hoje. Nós não tínhamos condições de comprar uma escova, nem tampouco o creme dental. Minha mãe escovava com sabão IP. Tenta na sua casa escovar hoje com sabão IP para você ver. Aí a nossa comida era, uns fala berdégua, né? Nós conhecemos, nós mineiros, por berduégua.
Era a nossa comida favorita, a berdoégua. E é rica em proteína, a berdoégua. E eu creio que é por isso que nós tínhamos uma saúde boa, né? Então, veja bem, então, a berdoégua, a ganha-saia, sabe o que é ganha-saia? Nós chamava de ganha-saia. É uma marva parecendo pé de quiabo, parece com um pé de quiabo. A gente comia as folhas. Aquelas folhas fazia farofa. Sabe essa batata doce que a gente planta na beira do rio? Muitas das vezes, minha mãe apanhava as folhas dessas batatas, ferventava numa água. É gostoso até hoje, se eu achar eu como ainda. E fazia ali uma farofa, aí nós comia para saciar, porque tinha bastante folha, não é? Mas o que me chama muita atenção é que meu pai trabalhava e na época onde nós morávamos, você ia trabalhar para uma pessoa, você tinha direito no almoço e na janta e na merenda. Então você tinha 3 refeições. Então o que meu pai fazia? Meu pai ia trabalhar para a pessoa e depois meu pai pegava e falava, eu não vou vir jantar. Aí o dono do serviço falava assim, então manda uma marmita que a gente manda a sua janta. Aí quando chegava em casa, o meu pai dividia aquela janta. Um pouquinho para cada um e comia o pouco que sobrava para ele. E hoje, as crianças têm o tudo. Hoje vocês, crianças, estão ricas, fartas. Quando a gente ia num domingo, a gente não era evangélico, a gente ia na reza. Quando tinha alguém que dava um pirulito a uma criança, a gente ficava de olho naquele pirulito, rezando para aquele pirulito cair no chão, para o pai não deixar a criança pegar. Para quando ele dá as costas, a gente ir lá e pegar aquele pirulito, limpar e chupar aquele pirulito, porque não tinha o dinheiro para comprar. Eu fico emocionado. Desde a criação, lá no livro Gênesis, Deus fala da criação do mundo. Deus fez todas as coisas, mas a gente era feliz assim mesmo. A gente era alegre, a gente era feliz assim mesmo. Meu pai era um homem muito bravo mesmo. Quando ele dava um grito na gente, a gente ia já fazendo xixi nas calças, voltava já fazendo xixi nas calças porque sabia que ia apanhar muito. Mas é taca para ficar 15 dias com as costas roxas, as pernas. Quando não puxava, não ribava a gente pro cabelo, dava soco na cabeça, murro nas costas. Quando não pisava na garganta da gente no chão, não é? Mas ele fazia de tudo para cuidar da gente. Então veja bem, essa era a comida que a gente tinha, né? Para comer. Você é criança que tem uma abóbora em casa. Ai, eu não quero abóbora. Nós não tínhamos nem isso para comer. Viu? Nós não tínhamos nem isso para comer muitas das vezes. Então veja bem, nós só não chegamos a passar fome totalmente e não ter nada. Porque às vezes tinha farinha com sal. A gente passava tanta necessidade que sabe o que nós fazíamos? A minha mãe colocava o feijão para cozinhar e a gente, quando ele não estava cheio de bigado, a gente ia, enquanto o feijão começava a cozinhar, que o caldo começava a ficar corado,
A gente ia com um prato, ia apanhando o caldo, coando o caldo do feijão e tomando com pimenta e sal. E aí, na hora do almoço, meu pai reclamava, falava: Celina, mas por que esse feijão tá branco? Esse feijão não presta. E nós caladinhos para não apanhar. Porque, veja bem, a gente já comia mal para dormir. E se eu tiver com fome, eu não consigo dormir. Se eu tiver com fome, eu não consigo dormir. Só se eu liberar que não tem o jeito. Mas qualquer coisa eu preciso comer para dormir. Senão eu não consigo dormir. Então veja bem. Hoje eu vejo criança. Mãe, se não tenho carne, eu não tenho comida. Carne. Meu Deus. Meu pai, no dia de receber, ele comprava-se 250 gramas de mortadela. A gente falava mustandela, né? A gente não sabia falar direito, mortadela, mustandela. Hoje a gente sabe que o nome é mortadela, né? O nome certo. E aí o que fazia? A gente ficava doido para a mãe dar a gente um pedacinho antes de fritar, mas na frente do meu pai a gente não podia ir lá pedir, que não a gente caía na taca, apanhava mesmo. Mas isso era lá de um final de semana no outro. Talvez tinha um final de semana que eu pagava a conta, não dava nem para comprar. E a vida da gente era assim. Eu me lembro uma vez que meu pai comprou meio alqueiro de fava, meio alqueiro de andu na mão de um moço. Ele é primo da minha esposa e aquela fava tinha um margumzinho que você comia e ficava meio zonzo, mas tinha que comer. Então eles falam fava brava, né? Nós falávamos fava brava, fava mansa, fava brava. Mandioca mansa, mandioca brava. Quer dizer, mandioca brava é aquela que só serve para fazer farinha. A mandioca mansa é que serve para fazer farinha e serve para a gente comer tão cozida, fazer ensopado, vaca atolada, essas coisas. Então veja bem. E então a gente sobrevivia como podia. Eu quero te dizer, você que irá assistir esse vídeo, a Bíblia diz que não cai uma folha da árvore se não for por permissão de Deus. Deus permitiu que eu passasse uma infância difícil, talvez para mim valorizar hoje o que Ele prepara para mim. Então veja bem, o que acontece? A gente era feliz assim mesmo, não é? Talvez Deus deixou eu passar por isso para que hoje eu pudesse dar valor o que Deus preparou para a gente hoje. Você, criança, jovem, adolescente que irá assistir esse vídeo, se você tem um arroz na mesa, agradeça a Deus, porque você tem um arroz. Se você tem um feijão, agradeça a Deus. Se você tem como ajudar alguém, ajude, porque é de Deus. Então veja bem. E aí nós tivemos uma infância muito difícil, nós ajudava os meus... Às vezes a gente recebia uma ajudinha de alguém. O povo era muito camarada nessa época também. O povo não era muito ligado nas coisas materiais. O povo era hospitaleiro. A palavra certa era... O povo era hospitaleiro. O povo dividia mesmo o pão. Se chegava na casa de um para caçar um pó de café, eu só tenho umas 2 quadras, mas eu vou dividir com você aqui.
ia lá e dividia com a pessoa ali. Ele tinha apenas para fazer mais 2 cafés, ele ia lá e te dava aquela parte. Não é? E nós, criança, né? Sem entender, esbanjava aquilo que meu pai preparava, punha na mesa para nós, queria comer tudo de uma vez, sem noção, sem entendimento. Tinha vezes que meu pai sentava num cantinho, ele fumava aquele cigarro de palha, não era evangélico, né? E ele punha a mão no queixo assim, ó, e você via as lágrimas descer. E a gente não sabia por quê. Caladinho, sem falar nada pra ninguém. Mas a gente, quando eu ponhei um tamanho, a gente pôde entender que aquilo era preocupação. Aquilo era uma preocupação, que ele estava tão preocupado, porque 6 filhos para alimentar não era fácil. Meu irmão mais velho, ele não tem grandes coisas material hoje. A culpa é nossa. Porque tudo que ele fez desde a sua adolescência, ele trabalhou duramente junto com meu pai para ajudar meu pai. E acha que é como hoje, que o adolescente vai lá e trabalha e recebe seu próprio dinheiro? Não! Nós trabalhávamos, meu pai que recebia aquele dinheirinho. Nós não sabíamos nem o que ele fez com aquele dinheirinho. Era tudo para comprar coisa para dentro de casa. Eu era tão magro e tão debilitado, que eu pensava que eu não ia me tornar um homem que aguentasse trabalhar, roçar mato, carpir de enxada, porque eu ia trabalhar e eu caía mais do que trabalhava, e eu naquelas de banda batendo paste, aquela omaiada, e foi-se o dia inteirinho de Deus Nosso Senhor, e eu caía tomba aqui, levantava ali, descalço, porque não tinha um chinelo para pôr no pé. Quem tinha uma precatinha de pneu para pôr no pé, eram pessoas que tinham boas condições. Compra hoje. Compra hoje para seu filho e fala comigo se ele usa. Não usa. Eu dou minha cara, eu tapo. Se muitas pessoas comprar para o seu filho um chinelinho de pneu, uma gracinha, coisa bonita. Se eu achar para comprar, até eu compro e uso do mesmo jeito. Não é? Mas compra hoje para você ver se usa. Não usa. A juventude de hoje não usa. Então veja bem. Eu me lembro que uma certa vez nós estávamos numa dificuldade muito grande. E o meu tio tinha um canavial muito grande, mas na beira da estrada. E a estrada era reta, assim, ó. Nós morávamos de um lado do córrego e ele morava do outro lado. Então meu tio saía para trabalhar e a gente ia roubar cana no canavial do meu tio. Ah, pastor, mas o senhor não tem vergonha de contar isso? Não, eu estou contando. É para servir de exemplo. E aconselho a você, mesmo que você não seja crente, não ponha a mão naquilo que não é seu. Não ponha a mão naquilo que não lhe pertence. E a gente então não podia levar facão porque a minha tia escutava. Então o que acontece? Um dos nossos irmãos ia para lá conversar, mas minha tia, para interter ela, para ela não escutar a gente quebrando a cana. Hoje essa qualidade de cana, acho que chama ela de bugrinha. Aqui em Minas fala ela de bugrinha. Ela é uma cana que dá uma excelente rapadura. E então a gente não tinha muita força, a gente ia no pé da cana com a faca e ia serrando devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho.
até cortar. Aí a gente não cortava 2, 3 em cada torceira, para meu tio não descobrir. Ia numa torceira, ia noutra, ia numa torceira, ia noutra, devagarzinho. Aí a gente ficava na beira da cerca, olhando, escondidinho de esquina. Quando a minha tia virava o rosto para lá, o outro falava, pode sair, sai ligeiro, saía ligeiro. E a gente tinha muitos pés de ingá para cima da nossa casa, a gente sentava ali, ia chupar cana, depois bebia água, aí a gente aguentava o dia inteirinho. Aí, irmãos, o que é uma mãe? Você que é um filho que trata tão mal a tua mãe, eu te aconselho, você não tem consciência o que é o coração de uma mãe. Você não tem consciência o que é o amor de uma mãe verdadeira. Você não tem. Aí lá em casa, meu pai comprava assim. Quando ele chegava de São Paulo, ele comprava ali os fardos de macarrão. Vinha, parece que, se não me engano, com 40 pacotes de meio quilo. Então daria 20 quilos de macarrão, né? Mas era feito regrado. Então, o meu irmão mais velho, né? Ele já estava rapaz, já estava namorando, e às vezes ele ia para casa da namorada e não chegava na hora da janta. E aí a minha mãe, ela não comia macarrão, ela não gostava. Aí ela ia enrolando, e fazia, quer saber, eu vou pôr aqui o meu na marmita, mais tarde eu como. Então, para que ela fazia isso, irmãos? Aí a minha mãe pegava e punha aquele macarrão. Oh, Deus! Punha aquele macarrão, enchia a marmitinha de macarrão e punha no canto do fogão a lenha. Nós mineiros falam fornalha. E então ela deixava ali a marmitinha do meu irmão e a marmita dela. Mas para que ela fazia isso, irmãos? Porque aí ela deixava passar um tempo. Aí meu pai já jantava e dava um tempo, tomava um café e deitava, né? Aí o que minha mãe fazia? Minha mãe falava assim, acho que eu não vou mexer, não vou comer macarrão não, não estou afim de comer macarrão não, você acha que eu vou fazer uma farofinha para mim, vou fritar um ovo. Aí o que minha mãe fazia? Minha mãe fritava um ovo e comia com farinha. E caladinho para meu pai não escutar, ninguém dava nem um pio, o menino comia aqueles pratos de esmaltado, passava a colher devagarzinho assim para meu pai não escutar que ela tinha dividido a marmita de macarrão dela com nós, porque senão ele era perigoso ele até bater em nós, pensando que era nós que tinha pedido, e muitas vezes bater também na minha mãe, né, por fazer esse gesto. E a minha mãe dividia caladinha ali, irmãos. E a gente comia, mas mesmo assim não dava para encher. Aí tinha vezes aí a gente deitava, rolava na cama, com fome, a barriga roncava de um lado, roncava do outro. E você amanhecia e você pensava assim, até dar lá para 11 horas, meio-dia, para a gente ter alguma coisa para comer. De manhã, se tivesse, era um cafezinho purinho. Eita Deus! É o amor de mãe, irmãos. Amigos, isso é amor de mãe. Mas Deus cuidou da gente. Mesmo as dificuldades, Deus cuidou da gente. Eu era magrinho, bem magrinho mesmo. Bem magrinho. O meu umbigo era até arrebitado para fora, tão magrinho que eu era, né? Então, os meus tios,
dava meu pai serviço para ajudar os amigos, parentes, né? E a gente vivia uma vida assim, só que a gente não lamentava. E hoje as pessoas têm tudo. E as pessoas ainda não dão valor. Não dá valor no que tem. Eu não me reclamo hoje, serviu de exemplo. Seja no serviço onde eu estiver trabalhando, seja em casa, a gente não se alimenta sem não primeiro agradecer a Deus. E então eu vejo que aquelas dificuldades, eu não estou contando isso para alguém sentir pena de mim, não. A gente começou a trabalhar junto com o nosso pai muito cedo, ali com 8, 9 anos. Meu pai gastava enxada e nós falava rodo, né? Rodo, hoje a gente conhece rodo, é de limpar a casa. Então a enxada ficava pequenininha, aí não jogava fora. Meu pai ia passando para nós, pegava assim, achava assim um cabo mais menor, né? Então punha a gente para carpir o milho, que era plantado mais largo um pouco. E ele ia carpir no feijão, mas minha mãe. Então como a gente era muito esforçado, eu na idade de 12 anos eu já comecei a trabalhar para fora. Então, às vezes a gente faltava a semana inteira da escola. E a gente ia para a escola depois. E hoje eu agradeço a Deus pela vida das minhas professoras que já tive na minha infância, que tiveram paciência e que me ajudou. Eu me lembro de uma professora chamada Márcia, uma professora chamada Euzi, uma professora chamada Eliana, inclusive casou com um grande amigo meu. Ela se casou com um grande amigo meu, nunca mais ouvi. A Eliana era muito brava, agradeço a Deus, eu era muito, mas muito, pensa num camarada levado. Era ele. E essas professoras nos ajudavam. Elas davam para nós as provas que a gente perdeu. Elas iam lá em casa conversar com meu pai, mandava bilhete que nós não podíamos faltar da escola. Meu pai ia na escola conversar com elas, falava, ou eles trabalham ou a gente passa fome. A gente não tinha escolha, mas meu pai, muitas das vezes, eu lembro até hoje, se meus irmãos tiverem esquecido, mas eu não esqueço. Ele fala assim, ó, eu não estou mandando vocês faltar da escola. Porque eu sou burro. Ele queria dizer que não tinha leitura, que ele era analfabeto, né? Mas ele dizia que ele era burro. E não quero que vocês me culpem depois no futuro. Então, se meu pai estivesse vivo hoje, eu não culparia ele. Eu me lembro que teve uma vez que eu faltei mais de um mês. Voltando atrás aqui, mais de 25 dias, ou mais de um mês, um pouquinho. Aí a professora, eu me lembro que era a Eliana, que era minha professora, a Eliana falou assim, olha, você não vai conseguir passar mais. Mas aí o que é que eu fazia? Eu pegava os questionários do meu primo, que não faltava da escola, um primo que para mim era como um irmão, né? Já faz muitos anos que a gente não se vê e eu teria vontade de rever esse meu primo. Tenho muita saudade. E então, eu pegava, eu estudava, eu não copiava as matérias. Eu só estudava os questionários, porque naquela época não era como hoje. Os questionários caíam inteirinho na prova. Então eu estudava o questionário, eu ainda conseguia tirar 8, eu conseguia tirar 9. E eu conseguia tirar 10, até 10 de prova. Não é? Mas, e aí
Aí a professora falou assim comigo, ó, e eu vou, todo dia depois da aula, eu vou te dar uma prova. Essa professora Eliana. E ela foi então, todo dia depois da aula, quando as crianças saíam, ela me dava uma prova e eu fazia a prova e eu tirava nota boa. Não, ela não fazia aquilo para me ajudar a passar. Ela não me dava as questões que era certa ou errada. Mas ela me dava a chance de eu fazer a prova. E a gente aprendia de verdade. E mesmo assim, naquele ano, quando chegou no final das contas, eu ainda passei com nota boa. Mas veja bem, que eu quero resumir com isso. Hoje, Deus não deixe faltar o pão na mesa. Eu quero finalizar esse vídeo fazendo uma rápida oração por você e agradecendo aqui os meus 201 inscritos que se inscreveu no meu canal. Que Deus continue abençoando a vida de vocês poderosamente, em o nome de Jesus. Ora comigo. Senhor nosso Deus, Altíssimo, bondoso e eterno Pai, nesta noite, ó Senhor, se há alguém que irá assistir esse vídeo, meu Pai, que passa luta com seus filhos, que não gosta, meu Pai, de quase nada, meu Deus, que o Senhor possa ajudar para que possa, meu Pai, dar a eles entendimento, para que as coisas, as verduras, são alimentos que nos dão a vitamina para o nosso corpo. E que o Senhor possa visitar, meu Pai, cada uma das pessoas, os meus inscritos, os meus amigos que compartilharam os meus vídeos. E o Senhor possa visitar cada pessoa que está me ajudando aí no meu canal. Em o nome de Jesus, fique com Deus e a paz do Senhor Jesus a todos. Em nome de Jesus. Amém.